Alberto Oliveira, quero a sua opinião também. Eu sei que você sempre é um contraponto do que geralmente a torcida e a gente coloca aqui. Porque você sempre dá aquela ponderada e você dá sempre aquela amenizada numa situação de não agravar situações. Mas a sua opinião, eu quero deixar bem claro, mais uma vez, vou repetir de novo, novamente, outra vez, que não é para que possíveis situações que estejam acontecendo. É um feeling, é uma situação de percepção de jornalista. Como é que você vê um CRB que teve todos esses bons exemplos que eu citei agora há pouco, para um CRB que está vindo nessa decaída? O que é que você acha que está acontecendo? Qual está sendo o ponto de desequilíbrio do CRB para acontecer isso? Tiago, eu queria primeiro, assim, eu entendo as posições de todo mundo, mas uma coisa que eu não faria, em absoluto, é mexer em comissão técnica. Primeiro, eu acho que o Daniel tem. Eu entendo o que o Iverson diz de que futebol é resultado, futebol não é uma questão de agradecimento ou de. Mas eu disse isso lá atrás, quando o Daniel teve a primeira proposta para ir, se não me engano, para a Tailândia, e que era muita grana, e ele negou a ida, eu vim aqui e disse, ó, espero. Você acha que o CRB está refém dele? Não, eu só digo assim, eu espero que se o Daniel chegar a 3, 4, 5 jogos sem vencer, o CRB entenda isso, de naquele momento que era tão importante para o CRB, o técnico disse, eu vou ficar, eu não vou sair. E agora que você tem alguns resultados negativos, eu também entendo que precisa partir do CRB esse entendimento. Eu preciso manter o técnico, ele foi leal comigo quando estava para sair por dinheiro, por uma proposta muito alta, e ele disse que não ia sair, ia ficar. Agora é hora do CRB ser recíproco, fazer a mesma coisa. Então, essa de técnico sair, em hipótese nenhuma. Mas você acha que isso deixa o CRB refém? Um exemplo. Não, eu Mas acho que você isso, concorda com o Gabriel eu acho quando que ele isso é uma mexeu, troca. mexeu em algumas peças erradas e por isso comprometeu alguns jogos? Também você acredita Mas nisso, veja, não? eu também acho que tem algumas peças erradas, tem algumas ações erradas do Daniel. Mas um técnico, ele nunca muda o time dele para piorar. Ele sempre vai mudar o time para buscar o melhor. Isso pode não acontecer. E aí, tanto é que ele entendeu, por exemplo, o jogo de hoje, tirar o Wanderson do time. Ele usou 3 zagueiros e não usou o Wanderson. Então, de repente, ele percebe, ó, esse jogo não cabe para ele, não tem característica para o que ele faz, ou é melhor que a gente mude, que faça jogadores com outro entendimento, com outra ideia de jogo. Então, assim, o técnico, ele faz mudanças e ele pode errar, mas eu não posso nunca pensar que o técnico muda para piorar o time dele. Sim, eu Quando ele concordo. muda, Concordo. ele está querendo que o trabalho dele melhore e que o time Renda. melhore. Time E que o renda, né? time renda. Eu acho que nessa mesma linha do Gabriel de dizer motivos, primeiro, eu sei que isso é polêmico, mas o que a gente está vendo é o tamanho do CRB numa história de Série B. A gente pincela na história de mais de 30 anos do CRB, o CRB brigando por acesso. Você lembra as datas, os anos? Ah, foi 2008, foi 2016, foi 2022. Você está entendendo? Não tem histórico do CRB de brigar. O discurso é uma coisa, a prática é outra. Esse é um comportamento do CRB na Série B. Não é um time que briga por acesso. Ele faz campanhas de permanência e uma hora ou outra ele faz uma campanha correndo Os risco de relampejos. Os rebaixamento relampejos para baixo e para ou para cima. cima. Perfeito. Segundo, a competição de tiro curto, que é a competição eliminatória, ela é muito mais fácil de você focar naquele período. Você tem 15 dias para fazer jogos contra o Atlético Mineiro. É muito mais fácil você brigar com o Atlético e conseguir uma classificação do que ao longo de 9 meses do ano você manter um rendimento e ter a regularidade de chegar ao acesso.
Então, assim, histórico que o CRB não tem de brigar, a característica da competição, que é uma característica que você precisa ter investimento, você precisa ter elenco, você precisa ter regularidade ao longo de uma temporada. Eu tenho dito a semana todinha aqui, gente, com 11% de aproveitamento fora de casa, o CRB não vai para canto nenhum. Ou ele aumenta isso para 40%, para 50%, mantendo os 70%, 80% que ele tem em casa, Aí... ou ele não vai para canto nenhum. Ele não vai para canto Perfeito, nenhum. mas a pergunta é a seguinte. Então, assim, Não, é uma pergunta que eu vou repetir. Não é que você está jogando a afirmação do que esteja acontecendo, mas na sua percepção de jornalista, o que fez o CRB desandar nesses últimos jogos? A pergunta é essa. O que fez? Porque não estava tão ruim assim. Mas quando você vê uma sequência, eu digo, opa, o negócio tá meio, né? Tá meio troncho. Na sua percepção, é só uma percepção. Você tem claramente, no meu modo de ver, um desgaste físico desse time que impôs muita energia, principalmente nesses momentos de decisão. Foi assim naquele momento de Copa do Brasil e Copa do Nordeste. Aí depois ele tem uma recuperada física e ele volta agora com essa questão da Copa do Brasil e daquela reta de muitos jogos sequenciais. E os jogos sequenciais eram jogos contra times de característica de Série A, de muita intensidade. Então isso demanda muito a parte física do time. Foi jogo contra o Goiás, foi jogo contra o Santos. Teve uma sequência de Série A, praticamente. O Atlético Mineiro. Teve uma sequência de assim, Série A. E é com viagens, com coisa, então isso tem um composto, essa questão do desgaste. Eu também acho que o CRB perdeu jogadores importantes, essa lembrança do Gabriel é uma lembrança importante. O alemão era o esteio da defesa do CRB. Era um cara que era referência ali para cobertura, para posicionamento, para ser o cara que caça. E o CRB não foi no mercado para trazer a altura. Não, e não vai conseguir. E não vai. Eu não acho que consegue um jogador. Eu não sei se o Iverson tem esperança de trazer um jogador, que o CRB tenha esperança de trazer um jogador pelo menos do nível do alemão. Então, na sua opinião, tem o CRB... A parte física, tem a ausência a não de reposição. reposição. Porque, por exemplo, saiu o Caio César, era um bom reserva. Mas sem o Caio César, você perde uma característica que o time não tem. Culpa do Iverson que tirou ele. Não. Foi. Ficou falando mal do cara, o cara foi embora. Se tivesse que ter uma culpa nisso aí, a culpa seria da diretoria. E eu vou lhe dizer por quê. Porque a diretoria lardeou que não ia sair ninguém. E que os maiores reforços do CRB era a permanência de todos que estavam ali. A diretoria não fez força pro Caio sair. Pelo contrário, o cara disse, eu tenho uma proposta daqui. Tá certo, pode ir. Nem fez assim de dizer, e se a gente fizer isso? Se a gente disser que aumenta R$10 no corinho aí? A diretoria do CRB não fez questão do Caio permanecer. Tá. Então, assim, tem essa ausência de reposição. E aí, outra coisa fundamental. A gente já falou do desgaste físico, da perda de jogadores e do time que o CRB não conseguiu trazer peças que possam trazer uma diferença. Então você concorda com o que o Teixeira falou? Praticamente, só não a parte física que você acrescenta. Eu acho que precisa... Porque essa parte da diretoria, eu já lhe atrapalhando, Alberto, desculpa, mas essa parte da diretoria, isso me dá uma inquietação. Porque um exemplo, a gente não pode dizer que o CRB hoje não está com dinheiro em caixa, certo? A gente não pode dizer isso. O CRB, claro, razoavelmente falando, na razoabilidade do futebol da Série B, a gente não pode dizer que o CRB não está com dinheiro em caixa. Né? Tem suas... Na sua razoabilidade porque também. Eu sempre discuto... Claro que tem times que tem muito mais dinheiro, mas na sua razoabilidade... Eu discuto dessa questão de... E o CRB não contratar, cara, isso me deixa numa inquietação, o que eu numa sempre situação... discuto dessa questão de dinheiro é que são entendimentos diferentes. E eu não estou dizendo que está certo ou errado. Quando o torcedor ouve que está com dinheiro, a primeira coisa que ele diz, traz 3 jogadores de 300 mil.
Mas foi o próprio presidente que falou aqui. Isso não vai acontecer. Mas foi o próprio presidente sentado aqui, onde o Iverson daquele disse, que disse, olha, a gente está com investimento, a gente vai contratar X jogadores. Mas aí até você falou bem assim, você pensa que com esse dinheiro, depois, já na ausência dele, não estava mais que você disse na outra resenha, você pensa que com esse dinheiro dá para trazer quantos? Mas o problema não é contratar, que contratar por contratar, o CRB contratou 5. Tá abaixo o microfone do Iverson. O problema não é contratar, porque contratar por contratar, o CRB contratou 5 e vai vir mais 2, com barata são 8. O ano passado o CRB contratou 3. O problema é a qualidade. Não, é isso que eu tô falando, que o Roberto destaca. Eu vou até chegar em você, viu? Eu sei que você tá se pocando aí pra falar. Que é isso? Não, tá. Focando? Eu só vou terminar o... Deixa ele soltar. Pronto. Então, você ouviu muito bem o nosso... Assim, quando a gente fala de contratação, o torcedor, a primeira referência que ele faz é dizer, precisa de jogadores caros e jogadores conhecidos. Roberto, mas a gente cantou a jogada aqui das posições. Eu sei, Thiago. Mas olha... Até você disse assim, olha, eu só traria 3, ou era 4, o Iverson trazia 6. Mas isso até as posições. Os números aí já trouxe 8. De repente os 8 não resolvem. Meia boca. Agora, veja. Quando a gente fala de contratação, o torcedor entende jogadores caros, jogadores de nome, jogadores famosos. O CRB... se eu tiver errado, você diz, viu, Iverson? Sim. Porque acho que o conhecimento interno que o Iverson tem, muitas vezes é importante, porque traz um norte para a gente. Mas o CRB não vai fazer contratações de 200 mil, por exemplo. Não vai, Thiago. Você acha que o CRB vai buscar um zagueiro perto do alemão, mas ele recebe 250 mil na Série A. O CRB vai trazer esse zagueiro? Vai nada. Não vai. O que o CRB diz de ser algo mais ousado é de ele trazer 3 ou 4 jogadores numa faixa de 150 a 170 mil no máximo. Esse jogador no mercado, para o que o CRB precisa de fazer a diferença, ele não traz. Ele não traz um grande zagueiro por 170 mil reais. E ninguém vai fazer contrato de 3 meses. Vai ser contrato de 1 ano, 2 anos. Vai substituir. Então, assim, quando a gente fala de que o CRB tem dinheiro e a ligação que se faz é trazer jogadores caros, aumentar o bicho. Aumentar bicho. E o que é que o CRB optou? É por isso que eu digo que isso é informação, não é coisa que eu acho que é o correto ou não. O CRB investiu muito na compra de atletas. E a gente não vê o CRB fazer isso. Ele tem feito isso a partir do entendimento da diretoria com o Mário Marroquim. Então, por exemplo, ele perderia o Hereda pela cepa. Agora ele vai perder o Hereda para a Série A, mas vai receber um dinheiro. E eu acho isso inteligente da parte do clube. Sim. Ele está vendo o potencial do Léo Pereira, ele comprou uma parte do Léo Pereira, também vai ganhar um corinho com o Léo Pereira. E se o Atlético quisesse, passaria um percentual de vitrine ou qualquer coisa desse jeito. Então, essa é uma forma de você investir. A outra, quando o CRB fez grandes jogos na Copa do Nordeste, na Copa do Brasil, e fez grandes jogos na Série B, muitos jogadores passaram a ser alvo. Então, o que é que o CRB foi e se apressou? Renovar com a maioria deles. Ampliar contrato, aumentar a multa rescisória. Se a multa era de 2 milhões, que já é uma multa alta, mas qualquer time da Série A tira um cara com 2 milhões. Ele precisa ter interesse. Porque quando o Anselmo foi contratado pelo Fortaleza, o Fortaleza teve interesse do Anselmo, eles não perguntaram quanto era a multa. Queriam saber se o Anselmo saía ou não. Mas a minha multa é 2 milhões. Ele disse, eu não estou lhe perguntando isso, eu estou querendo saber se você vem ou não. Porque isso é comigo. Isso eu vou pagar a multa. Então, assim, o CRB se protegeu para tirar esses atletas. E aí ele também despendiou dinheiro. E ele fez investimento em outras coisas que o torcedor não gosta muito, mas fez investimento no CT, departamento médico, fez investimento no ônibus 0 quilômetro. Então é assim. Você acredita que o CRB está investindo em clube e não apenas para essa temporada? Ele está investindo nele como clube de futebol. Justamente. E não no time. E não na temporada. Não no time. Não na temporada.